Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de um espião. Usando o material de John Braddock como nosso guia, vamos dissecar a estrutura de pensamento que é projetada para funcionar sob a pressão mais extrema que se possa imaginar. E tudo começa aqui. Uma frase, uma exigência simples, mas que carrega uma ameaça imediata. Essa frase é o gatilho, é o que dá início a toda a cadeia de pensamento que a gente vai analisar passo a passo. Desde o primeiro segundo, o risco é altíssimo. E aqui a gente já se depara com o paradoxo central da espionagem, né? O ideal é ser invisível, se misturar com a paisagem. Só que a realidade do trabalho é que o confronto, em algum momento, vai acontecer. É uma certeza. Então, a grande questão é como uma mente treinada se prepara para lidar com o inesperado. Certo? Então vamos para o nosso estudo de caso. O cenário? Um vagão de metrô na Europa de madrugada. Uma situação que poderia ser banal, mas que vai se tornar uma verdadeira aula prática sobre como pensar de forma estruturada sob pressão. A narrativa começa com um confronto direto. E reparem na coleta de dados que acontece instantaneamente. O agressor é magro, tem uma postura agressiva, olhos meio perdidos, desfocados. A exigência dele é clara, direta. Ele quer o celular. É nesse exato momento, sob ameaça, que o treinamento é ativado. Então, vamos dar uma pausa aqui na cena para entender a principal ferramenta mental que ele usa para processar tudo isso: o ciclo Dada. O que está acontecendo aqui, dentro da cabeça do agente, é uma verdadeira batalha. De um lado, tem um instinto primitivo, o nosso cérebro reptiliano, que grita lute ou fuja, é pura reação. Do outro lado, tem o córtex pré-frontal, que é a parte treinada, a parte que busca a clareza. O pensamento estruturado é exatamente o que impede que o instinto assuma o controle. É o que transforma uma simples reação em uma resposta estratégica. O ciclo DADA é o coração desse método. É um processo de 4 passos bem lógicos. Primeiro, claro, os dados. Coletar tudo o que está acontecendo ao redor. Segundo, a análise. É hora de filtrar, de dar sentido a esses dados, cruzar com o que já se sabe. Terceiro, a decisão. Com base na análise, escolher o que fazer. E, por fim, a ação, colocar a decisão em prática. É esse ciclo que transforma o caos em uma ação eficaz. E a genialidade disso tudo está na simplicidade. Não é nenhuma fórmula mágica e complexa. É uma ferramenta mental fundamental. A estrutura dela é linear, o que a torna robusta e, o mais importante, comprovada em campo nas piores condições possíveis. E olha, essa ideia não é nova. Ela tem um precedente histórico muito famoso no mundo militar. O ciclo ODA, desenvolvido nos anos 50 pelo coronel John Boyd para pilotos de caça. A grande sacada do Boyd foi que no combate aéreo não era só o avião mais rápido que vencia, mas sim o piloto que conseguia pensar e decidir mais rápido. Quem completava o ciclo mais rápido ganhava. Essa ideia foi tão revolucionária que influenciou o projeto de caças como o F-15 e o F-16. Certo? Com essa base teórica na mão, vamos voltar para o metrô e ver essa estrutura toda em ação. O agente vai usar o ciclo DADA para responder a primeira e mais crítica de todas as perguntas. A pergunta fundamental é essa, porque a resposta para ela muda absolutamente tudo. Muda o contexto, muda as regras do jogo, muda as decisões que virão a seguir. É o ponto de partida de toda a estratégia. E agora a gente vê a fase de dados acontecendo em tempo real. É uma varredura mental, rapidíssima. Ele nota: o agressor falou a língua local, um bom sinal. O foco dele está no celular, não na pessoa. Ele é agressivo, mas sem sutileza nenhuma. As outras pessoas no vagão estão assustadas, não parecem parte de um plano. Existem câmeras de segurança e o agressor está tentando criar uma barreira visual, isolar a interação. Cada detalhe é uma peça do quebra-cabeça. Agora vem a análise. É aqui que ele cruza esses dados com os modelos mentais que ele tem sobre uma operação de inteligência. A abordagem do cara foi sutil ou direta? Direta. Ele parece estar sozinho ou com apoio? Sozinho. Ele está evitando as câmeras? Não, parece ignorá-las. O objetivo parece ser informação ou um objeto de valor? O celular. A comparação mostra que o que está acontecendo não bate com o padrão de uma operação profissional. E aí vem a primeira decisão crítica. A conclusão é clara. Isso não é uma operação de contra-inteligência. É um assalto aleatório. O problema, então, é totalmente redefinido. O perigo é real, claro, mas a natureza desse perigo e as regras do jogo acabaram de mudar completamente.
Com a situação escalando, é preciso adicionar outra camada de análise. O foco agora sai do processo de pensamento interno e vai para a dinâmica entre as duas pessoas. E para isso entra em cena a teoria dos jogos, para tentar entender e prever o que o outro vai fazer. E o confronto se torna físico. A cabeçada é um ponto de virada. Esse ato de violência força uma reavaliação imediata da situação e um novo ciclo DADA. Só que agora com premissas totalmente novas e muito mais urgentes. E aqui o eixo da análise muda de novo. A pergunta-chave passa a ser sobre a percepção do adversário. Tentar entender qual jogo ele acha que está jogando é fundamental para antecipar os próximos movimentos. É a teoria dos jogos aplicada na prática, em tempo real. E, de forma bem simples, existem 3 tipos de jogos. O de soma zero, onde para um ganhar o outro precisa perder, pense numa guerra ou num assalto. O de soma positiva, onde a cooperação faz com que os dois lados possam ganhar, e tem também o de soma negativa, onde no fim todo mundo perde. Essa lente de análise é muito poderosa para entender qualquer interação humana. E então acontece o inesperado. O agressor, que estava claramente num jogo de soma zero, quebra completamente o padrão. Ele recua, rindo. Isso mostra uma coisa muito importante. Os modelos são ferramentas para prever, mas não são uma bola de cristal. O fator humano sempre vai ser a grande variável imprevisível. Agora, vamos fazer uma transição final. Vamos sair da análise do jogo de soma zero, o confronto no metrô, para analisar um jogo de soma positiva, a troca de conhecimento que está acontecendo aqui, neste momento. Pense nesses 2 ciclos, DADA, acontecendo. De um lado, o ciclo do autor, que coletou dados, analisou, decidiu e agiu, escrevendo o livro. Do outro lado, o ciclo de quem está consumindo esse conteúdo, que decide agir aprendendo com ele. São 2 processos que, a princípio, correm em paralelo. Mas aqui, esses 2 ciclos se conectam. O autor compartilha o conhecimento e quem o recebe ganha uma nova ferramenta, uma nova perspectiva. É um resultado de soma positiva perfeito, uma troca voluntária, onde ambos os lados saem ganhando. E isso nos leva à lição estratégica mais importante de toda essa análise. A capacidade de vencer em jogos de soma zero, nos confrontos, não vem só da habilidade tática na hora da briga. Ela é fundamentalmente um resultado da força que se acumula jogando jogos de soma positiva, através da cooperação, de alianças, de aprendizado. E para fechar, fica uma provocação. Olhando para o nosso próprio mundo, com essas ferramentas em mente, que conflito, que disputa, que hoje parece ser de soma zero, poderia ser transformada numa oportunidade de ganho mútuo? Fica a reflexão.